Vamos lá! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma terça-feira, eu por aqui, vocês por aí, todos juntos, rumo à transformação e à expansão. Então, mais um dedinho de prosa para vocês. Então, eu estou aqui mais uma vez, Bárbara Feitosa, lembrando, esse é o momento em que eu não olho direto nos olhos de vocês, mas eu encaminho para as pessoas. E eu peço que você faça o mesmo, para que a gente tenha aí o máximo de pessoas usufruindo dessa expansão, se abrindo para essa expansão, se permitindo também expandir, né? Porque tem muito disso. Muitas vezes a gente quer a mudança do outro, né? A gente quer a mudança, mas na verdade a gente no fundo está querendo que o outro mude. Lembrando, não tem como fazer esse pacote, né? O pacote que a gente termina comprando, né, de forma consciente é aquele pacote onde a gente sabe que quando a gente muda, a gente acaba reverberando na mudança do outro de forma tranquila, às vezes nem tão tranquila, né? Mas, frente a isso, chega o convite novamente, a gente está aqui ancorado, está aqui lógico, que aí centrado no que a gente deseja. E frente a esse centramento, lembrando hoje, terça-feira, né, como todas as terças-feiras, a gente tem aí conseguido manter esse programa de expansão da consciência, esse olhar. Então a gente tá, oi, gente, vão entrando. Oi, Bruno. Tô tentando sim, Bruno, jogar direto no YouTube. Na verdade, eu faço a gravação e termino subindo ele depois, mas eu vou conseguir fazer isso. E o nosso dedinho de prosa hoje é falando sobre campo profissional, ou seja, foi feita enquete no grupo. Quem não está no grupo, os Sementes da Consciência, vem. Se não tem o link, na minha bio tem, você pode entrar, é onde eu divulgo minha agenda, onde eu divulgo os trabalhos que eu faço, não só os gratuitos, mas também os pagos para quem quer mergulhar ainda mais dentro do processo do autoconhecimento. Mas vamos lá, que hoje nós vamos falar de autoconhecimento como ferramenta do crescimento profissional. Então, a gente tem aquele hábito, né, de olhar para a vida profissional e dizer, epa, peraí, como é que eu posso crescer? Como é que eu posso ascender dentro da minha carreira profissional? Por quê? Porque a menos que tu tenha nascido rico, poderoso, ou rica e poderosa, ou ter casado com alguém muito, muito rico, ou ter herdado algo aí que caia pronto, lembrando que herança é sempre algo bem complexo quando a gente olha pelo lado sistêmico, mas se não, eu te convido a ter que adentrar o mundo profissional, trabalhar e ganhar dinheiro, ou melhor, ganhar não, fazer dinheiro, porque pela visão sistêmica a gente sabe que quem ganha dinheiro é a criança, mas o adulto ele faz dinheiro. Então, rumo a esse processo, como é que eu estou tratando a minha vida profissional? Como é que eu estou olhando para a minha vida profissional? Como é que está esse mergulho dentro da vida profissional para que eu observe que dentro do meu processo de autoconhecimento eu posso ir galgando aí, eu posso ir buscando estágios, buscando etapas em que eu vá ali crescendo, construindo, indo ali nessa caminhada. Entendendo que autoconhecimento é sempre um processo, gente, é igual fazer terapia. Não é remédio de efeito instantâneo, é algo que você vai tomando consciência, e frente às consciências, você vai percebendo que você vai mudando sua vida, você vai mudando os seus hábitos, os seus comportamentos, ou seja, você vai saindo do caminho da vaca. E é nesse convite, né, de sair do caminho da vaca, que eu te convido a experimentar um caminho que nem sempre é gostosinho. Por quê? Porque o novo caminho ele vai demandar de você, de mim e de todos que querem caminhar, desafios, algumas dificuldades, que é eu sair de um caminho que estava pronto, que eu já conhecia, que eu já sei como é, que eu não gasto, meu cérebro não gasta mais energia para fazer determinadas ações e determinados movimentos, e eu passar a convidar vocês a e andar num caminho cheio de mato, onde eu vou precisar ter aquele trabalho de limpeza. Por quê?
porque é um caminho que eu não conheço ainda, é um caminho que eu preciso construir, é um caminho que é desconhecido para mim, e dentro disso, trazendo para o nosso profissional, lembrando, minha cola tá aqui do lado, não se preocupem, então não vou esquecer nada, espero eu, mas se eu esquecer, vocês me sinalizam, manda para mim, que é fazer aquela observação. Do mesmo jeito que a gente tem na área profissional, que se fala muito de ferramenta de SWOT. Bom dia, linda, tudo bom? De ferramenta de SWOT, é trazer essa ferramenta de SWOT para a minha vida. Quando eu falo para a minha vida, é para as minhas ações. Então, dentro da ferramenta de SWOT, eu vou lá fazer a análise do que é oportunidade, do que é ameaça, de pontos fortes e pontos fracos. Então, é ter ideia que essa ferramenta eu posso botar em toda e qualquer coisa da minha vida. E quando eu falo da minha vida, seja projetos externos, ou seja, para um processo de crescimento, de autoconhecimento e de construção que eu esteja realizando. Por quê? Porque eu vou observar o que é que tem internamente a mim, o que é que está externamente a mim, e dentro disso eu vou fazer aquele olhar de quais são as forças que eu tenho que vai me ajudar dentro de um processo de construção, de caminhar, e quando eu falo esse caminhar, pode ser que eu não tenha aquilo ainda e eu vá ter que desenvolver, e quais são as minhas fraquezas. O que é que, por algum momento, pode me derrubar? O que é que, por algum momento, pode me enfraquecer? Pode me deixar ali desanimado? Por quê? Porque frente a esse conhecimento que eu tenho de mim, por isso que a gente fala de autoconhecimento como ferramenta de crescimento, e quando eu falo crescimento eu posso não ter esse recurso hoje, mas eu posso me dedicar, posso ter ali aquela vontade hard e eu vou lá fazer o que precisa ser feito para que eu comece a fazer dinheiro, que foi o que eu falei aqui. Por quê? Porque criança ganha dinheiro, adulto ele faz. To make a money, né? Como falam os americanos e como fala aí o Fábio nas aulas dele. Então, dentro desse conceito, eu fiz a análise do externo. O que é que eu tenho de forças que vai me ajudar e o que é que eu tenho de fraquezas que vai me atrapalhar, que eu preciso estar atento, que eu preciso construir. Às vezes eu vou precisar até montar aquela barreira para me proteger frente ao que eu esteja ali vivendo. E dentro disso, eu vou buscar internamente a mim quais são as minhas oportunidades e quais são as minhas ameaças. Então, ter essa ideia de que existe forças e existe fraquezas e existe oportunidades e ameaças, eu vou conseguir mapear o meu eu frente ao ambiente que eu vou conviver. E quando eu estou falando o meu eu frente ao ambiente, eu lembro sempre disso, gente. É muito importante, dentro de um processo de autoconhecimento, dentro de um processo de construção, de crescimento, dentro de um processo de observar, estou aqui, não quero sair, quero fazer essa mudança, como é que está o ambiente pelo qual eu estou vivendo? Por quê? Porque, como já afirma Bruce Lipton, o ambiente ele tende sempre a ser mais forte. Ele tende sempre a trazer você para o caminho da vaca. Ele tende sempre a trazer a ovelha negra para junto das ovelhas brancas. E isso, se você não tem consciência, autoconhecimento para se perceber dentro desse caminhar, muitas vezes você é a ovelha negra que vai botar a capa branca para poder ficar parecido com as ovelhas brancas e tá tudo certo se você escolhe isso. Mas eu tô aqui te convidando para olhar para você, porque você pode ser uma ovelha negra lindinha, que você queira aí estar saltitante sem se incomodar com que as ovelhas brancas estão aí trazendo de demanda para você. Então, ter esse olhar é entender como é que eu estou frente a esse ambiente. Como é que eu quero chegar em algo? Como é que eu quero chegar em algum lugar? E quando eu falo algo em algum lugar, pode ser que o cargo lá que eu queira, dentro do meu profissional, se eu quero ser empreendedor, se eu quero, o que é que quer que seja. Não tem aquele eu sou. Você pode ser o que você quiser. Basta que você tenha uma visão de onde você está e onde você quer chegar.
Ah, Bárbara, é muito distante. Perfeito, deu o primeiro passo. Comece. É melhor ter começado hoje do que começar 10 anos lá na frente. Por quê? Porque você, quando chegar lá na frente, você deveria, olha para trás e diz, eu deveria ter começado antes. Mas, cada coisa no seu tempo, é um processo de construção e dentro disso você vai galgando isso aí. Então, quando eu falo de autoconhecimento, é falar de nós frente a todo esse contexto que é o ambiente. Então, é entender que dentro do ambiente eu vou ter o externo e vou ter o interno. Por quê? Porque eu me relaciono com o meio e o meio se relaciona comigo. Lembrando que quando a gente começa a estudar, teorizar, racionalizar, a gente departamentaliza tudo, só que quando a gente vai para a vida, a gente está ali dentro de um liquidificador, e foi muito interessante que esses dias, acho que foi ontem, eu coloquei um post aí, né? Uma cliente minha, eu perguntei como é que tá as suas emoções? Aí ela, literalmente, num liquidificador batendo sem tampa. Ou seja, quando você liga um liquidificador que você esquece de botar a tampa nele, o que é que acontece? Vai meleca para todo lado. E quando eu falo isso, é entender que é tudo junto e misturado, e eu vou ser, sim, atacada pelas minhas emoções. Eu vou ser, sim, e quando eu falo atacada, gente, não sinta isso como uma questão de conflito. Não, é que com base com que eu vou viver, vai mexer comigo. Vai mexer com as minhas emoções, vai mexer com o meu emocional, e ele vai startar aí o que a gente chama dos célebres gatilhos, que é aquela parte que muitas vezes, para não provocar aquela briga, aquela confusão, eu disse, não vamos falar nisso, pega um tapete e bota em cima daquele lixo emocional. Só que aquele lixo ele vai crescendo a médio e longo prazo, e às vezes tem momento onde simplesmente algo acontece e pum, dispara aí um processo de gatilho, dispara um processo ansioso, e eu não sei dizer por quê, mas toca um alarme e eu entro numa crise de pânico. Eu entro num processo onde eu começo a tremer, onde muitas vezes, por quê? Porque o nosso corpo, ele também não diferencia o que é verdadeiro do que é mentiroso, e ele não diferencia, ele é atemporal. Não importa se você passou isso no passado, né? O planalto vicioso, ou se está passando isso agora, as sensações corporais que você vai ter é idêntica como se tudo fosse verdade. Então, ter essa percepção, ter essa consciência, em especial dentro de um processo de entender as questões ansiosas, e quando eu falo ansioso, é ter ideia que muitas vezes eu estou dentro de uma crise, e dentro de uma crise com autoconhecimento eu vou respirar e oxigenar o meu cérebro para eu me centrar e observar que aquilo ali não passa de uma crise de pânico, e frente a isso realizar a mudança. Então, voltando lá para o nosso trabalho, né, para o nosso profissional, para o nosso ferramentas de crescimento, eu tenho ali como foco, né, eu uso o autoconhecimento como foco de identificar quais são as minhas competências profissionais. E quando eu falo aqui de competências profissionais, eu vou ter a ousadia de trazer aquela siglazinha que a administração usa bastante, né, que é o CHA, competências, habilidades e atitude. Então, não basta eu ser competente se eu não tiver habilidade para aquilo e se eu não tiver somado a tudo isso a atitude de me impulsionar. Por quê? Porque eu posso ter o conhecimento teórico, mas frente ao conhecimento teórico, se eu não tiver uma atitude de me posicionar ou uma habilidade para fazer aquilo ali, de nada serve. E quando eu falo de nada serve, é tipo biblioteca ambulante. Eu conheço muito, mas eu não tenho a prática daquilo ali. E muitas vezes, por não ter a prática, o meu inconsciente traz aquela percepção de que eu não sei fazer de forma segura, de que eu estou ali sendo uma sabotadora, de que eu estou ali sendo algo que está mentindo frente ao meu sistema de crença. Então, é ter esse olhar. Então, quando a gente traz o autoconhecimento para dentro desse assunto, qual é o pedido? Me conhecer.
conhecer qual é a minha personalidade, conhecer o que é que eu sei, como é que eu ajo, como é que eu me comporto, quais são, muitas vezes, as respostas automáticas frente a um chefe, frente, muitas vezes, a uma demanda, frente a um pedido que pede para ontem, como é que eu reajo? Porque quando eu me conheço, aí eu vou trazer à tona que eu até pensei em montar algo para trazer isso de forma mais detalhada, que é conhecer os meus traços de caráter olhando para o meu profissional, porque ali eu vou perceber que muitas vezes o meu traço de caráter, ou seja, a minha personalidade, ou seja, a forma como eu reajo no mundo, é algo que é mais lento, ou é algo que é muito competitivo, ou é algo onde eu tenho um certo medo, onde eu não gosto de uma determinada exposição, onde, para mim, eu gosto de me expor. Então, ter esse conhecimento, você vai também ter ideia de qual. Voltamos para o ambiente. Qual é o ambiente que eu estou e como o meu traço se apresenta dentro daquele ambiente. Vou trazer o meu exemplo. Por exemplo, colado na parede, eu tenho 37% de rigidez. Então, o rígido, ele é hiper, ultra, mega competitivo. Ele quer fazer rápido, só que ele, além de querer fazer rápido, ele quer fazer perfeito. Então, trazer esse conhecimento para o meu dia a dia é entender que pode ser que eu chegue num ponto onde eu queira ascender dentro de um cargo, só que pelo meu processo de autocobrança, eu não vou além. Por quê? Porque eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo ali de não sair tão perfeita, eu tenho medo de não ter um resultado positivo. E trazer isso para o processo de autoconhecimento é entender que, frente a um crescimento, isso é uma construção. E essa construção eu vou desenvolvendo dia a dia, ponto a ponto, passo a passo, para que eu tenha ali o app de entender, peraí, eu vou para um cargo novo, quando eu chego lá, eu não vou conhecer muita coisa daqui, a depender para onde eu vá. Eu vou precisar estudar e eu vou ter a maturidade para compreender que naquele primeiro período é um período onde eu tenho ali uma curva de aprendizagem. Então, ter essa noção é ter a percepção de que respire a paz, está tudo certo, é um momento e eu vou ali deslanchar. Então, quando a gente traz a visão para o autoconhecimento dentro desses processos, é entender que eu vou ter que compreender que eu vou ter uma curva de alavancagem, eu vou ter uma curva de aprendizado. E frente a essa curva, como é que eu me comporto? E segundo ponto, né? Então, a gente botou lá o se conhecer, o saber como é que é minha personalidade, e a gente vai para a questão do me direcionar. Frente ao profissional, eu observei quais são as minhas oportunidades, quais são as minhas ameaças, as minhas fraquezas e as minhas forças, só que eu vou precisar me direcionar, eu vou precisar ter disciplina para eu saber, frente a tantos caminhos, qual caminho eu vou decidir seguir. E lógico que aí você vai fazer análise tempo-espaço, tempo financeiro, você vai fazer todas as análises possíveis dentro do seu processo de construção do que você deseja, do que você quer. Então, para que você saiba se direcionar, você vai ter que ter, ou mentalmente, ou por escrito, algo muito certo dentro de você, que é conheça os seus objetivos. Conhecer para onde você quer ir, conhecer para onde você quer chegar, coelhinho da Alice. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Lembrando que quando eu falo de profissional, eu sempre gosto de alertar no ponto de modelagem. A PNL traz, modele alguém, entre nesse naipe de modelar, observe uma pessoa que você admira e siga ele. Eu sempre peço cuidado nos valores. Por quê? Porque às vezes você está modelando alguém que possui valores diferentes do seu e vai chegar um momento dessa caminhada onde você vai começar a ter conflitos. Por quê? Porque pode ser que aquele ser seja um ser que faça tudo para ter um sucesso, coisa que você não quer fazer, não está dentro dos seus
dos seus conjuntos de valores, dos seus valores, e você precisa respeitar isso ou trabalhar essa mudança de valores, que é algo que demanda mais tempo, dedicação, mas não é impossível também. Então, ter esse olhar, a gente vem para o próximo ponto, que é observe os feedbacks. Observe os feedbacks e eu vou trazer uma atenção para cima e para baixo. Por quê? Porque você pode estar num ambiente doentio, onde todo e qualquer feedback que você receba vai ser um feedback negativo. Massa, de boa. Talvez é observar aquilo ali e perceber que já é hora de vazar. E frente a essa hora de vazar, você prepara a mala, que no caso é os seus recursos e suas ferramentas, e go out, não volta não, vai-se embora. Mas é também observar se esse feedback não é um feedback positivo, se não é algo que realmente você precise olhar. Por quê? Porque dentro do processo de conhecimento, a gente vai acessar diversos momentos onde a gente vai precisar acessar ali o nosso caminhãozinho da arrogância, a gente vai precisar acessar ali muitas vezes esse momento onde a gente precisa reconhecer que o outro tem razão, que eu posso fazer diferente, e reconhecer isso é alavancagem para você. Mas não deixa de observar se isso aí também não é um feedback que vai trazer você para uma área que é por conta do ambiente competitivo. E eu sempre brincava bastante, Maurício, vou estar, turma de corpos com o Maurício. Maurício Rondelli, é um prazer ter você aqui, Maurício, muita honra. E estamos aí criando e escolhendo cada vez mais. Então, frente a esse processo, quando eu recebo um feedback, que muitas vezes é um feedback que eu considero negativo, eu vou ali acessar uma área que vai me levar para uma insegurança, ou muitas vezes vai me levar para uma teimosia, porque eu não consigo reconhecer, vou estar colada, porque eu não consigo reconhecer que eu preciso realmente melhorar naquele ponto. E frente a isso, como é que eu me proponho a realizar essa mudança? Como é que eu chego ali dentro dessa área e eu digo, epa, peraí, eu preciso reconhecer aquela pessoa, eu odeio ela de paixão, eu não gosto dela, tenho uma aversão, mas ela está correta e eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Então, isso também faz muita parte do nosso processo de autoconhecimento, porque às vezes é reconhecer que a gente não é aquela Coca-Cola toda, e dentro do processo de não ser aquela Coca-Cola toda, eu preciso buscar ferramentas para eu me tornar essa Coca-Cola que muitas vezes eu estou achando que eu sou e nem sou tudo isso, não sou a última bolacha do pacote, né? Então, é ter esse olhar. E Povades, exatamente, Maurício, estou trabalhando todos eles. Então, quais são os julgamentos que a gente tem frente a isso aí? O Maurício já deu uma palhinha. Quem sabe aí, Maurício, me convida para uma live, vamos lá, ponto de vista, que eu acredito que eu vou ter mais benefícios do que até mesmo trazer situações e pontos de vista. Então, quais são os pontos de vista que eu tenho referente àquilo ali? O que é que me prende muitas vezes, e eu vou trazer o meu processo, porque dentro do meu processo eu percebi que eu estava preso dentro de um ponto de vista familiar, que sempre teve muitas dificuldades financeiras. Convidada, tô colada! Que sempre teve muitas dificuldades financeiras, e frente a isso, os meus pais tinham medo de como era que eu ia sobreviver. Então, como é que eu abri mão de uma empresa que estava tirando toda a minha saúde mental, mas me pagava muito bem? E, frente a isso, enfrentar tudo isso, e lógico, continuo a dizer, é um processo de desconstrução, de escolhas, como fala o Maurício, de escolhas onde eu preciso escolher as diversas possibilidades que existem disponível para mim. Por quê? Porque eu fui criada dentro daquela frase que você precisa aproveitar a oportunidade. Só que a oportunidade é uma única porta. E nas possibilidades eu estou conseguindo enxergar, né? Eu estou percebendo que eu tenho diversas portas, verde, amarela, vermelha, disponíveis ali para mim. E por conta dos meus processos de crença, pelos meus pontos de vista, eu só escolhia a branca, porque eu achava a branca a coisa mais linda da face da Terra. Então, essa desconstrução é algo que a gente precisa trabalhar, trazer, observar e vamos lá.
Então, caso eu não consiga sozinha, eu percebo, eu quero mudar, eu já estou olhando para essa parte, eu já estou buscando me conhecer, eu estou vendo aí uns assuntos estrisidos do Pog-Poc, do Maurício e da Cíntia, que é algo muito interessante, né? Quando eu falo isso, que é isso? Então, dentro desse conceito, eu já despertei, gente, a luzinha já acendeu aqui dentro, eu não sei qual caminho seguir, mas eu sei que onde eu estou não é legal. Massa, que tal pedir ajuda? Que tal observar qual é o caminho, quem é que está fazendo o que muitas vezes desperta? Por quê? Porque muitas vezes é um caminho onde próximo a mim não vai ter ninguém. E é o convite que o Maurício me fez. Bárbara, como seria para você ir para São Paulo fazer um curso que eu estou esperando vir aqui para a Bahia? E ó, veio, Maurício, veio, e continua vindo. Então, assim, teve momentos da minha vida que eu me peguei questionando, epa, peraí, eu não estou indo para São Paulo porque eu estou aqui me julgando por conta da passagem, da hospedagem, do transporte, de tudo. Então, quando a gente consegue observar que isso são pontos de vista, nós conseguimos desconstruir e desconstruir com muito respeito, com muita honra a todo esse arsenal familiar, todo esse arcabouço que te trouxe até aqui, porque se tu não tivesse passado por tudo que tu passou, tu não estaria aqui com a consciência que você tem, desenvolvendo nova consciência, honrando o seu sistema, e quando eu falo honrando o seu sistema é em permissão com que todo mundo pensa, mas você fazendo as suas escolhas. E fazer as nossas escolhas, muitas vezes, volto lá para o nosso ambiente. A depender do ambiente em que eu esteja, eu vou sofrer, eu vou usar essa palavra, eu vou sofrer pra caramba. Por quê? Porque eu vou estar me julgando a errada de mim. Eu vou estar ali me chicoteando dentro de um conceito onde basta eu expandir essa visão, expandir esse olhar, expandir essa consciência. E expansão de consciência, autoconhecimento, gente, é escolhas. Eu escolho ir. E frente a que eu escolho ir, eu me torno o convite para quem está ao meu lado, que eu amo de paixão, querer ir também, porque pode ser que quem está ao meu lado não queira ir e está tudo certo, tu prepara a mala e vai-se embora. Porque como eu falo, eu ouvi essa semana, é muito melhor estar triste em Paris do que estar triste no subúrbio. Então, dentro desse conceito, como é que eu faço essa construção? Então, eu posso procurar ajuda. Buscar autoconhecimento e conhecimento sempre, por quê? Porque dentro da área profissional, a gente está, sim, com novas tecnologias, a gente está, sim, se renovando, a gente está, sim, tendo novas inovações, foi massa, né? Está tendo inovações e, frente a isso, como é que está o meu receber isso sem resistência para que eu siga no fluxo e eu pegue essa onda aí sem tomar caldo? Por quê? Porque se eu resisto, eu tomo caldo, eu viro barreira, eu sou ali destruída pelo que eu falei aqui do ambiente dentro dessas propostas. Então, lembra que o tempo não para. E nós estamos em sempre constante aperfeiçoamento. E quando eu falo de aperfeiçoamento, eu sempre gosto de lembrar da carta gatinha do tarô, que é a carta do louco, onde ela traz aquele cachorrinho que morde o pé lá do louco. Por quê? Porque sempre mostra que há um incômodo no meu pé para que eu busque me aperfeiçoar, caminhar junto a esse processo de desenvolvimento. Eu acredito que eu já falei demais, mas eu acho que eu trouxe o que tinha aqui combinado para falar, para trazer essa percepção. Então, resumão em 1 minuto é entender que eu posso aplicar análise SWOT na minha vida, me direcionando para o autoconhecimento. Se eu percebo que dentro de um processo de autoconhecimento eu não estou conseguindo andar e ter clareza frente aos processos que eu quero construir, eu peço ajuda, e pedir ajuda pode ser até dentro de um processo de workshop, de um curso, de uma palestra, de uma live. Por quê? Porque despertar a consciência e ter essa noção é uma tomada de consciência. E tomada de consciência eu posso ter numa topada. Deita aí, você cai aquela luzinha, você acende a luzinha e de repente você transforma a sua vida. E é esse convite que eu faço a você de transformação. Vamos lá. A agenda da semana. A agenda da semana é
Dedinho de prosa terça-feira, por enquanto, eu estou com atendimentos aí internos fechados, estou programando não para abril, porque por conta dos feriados eu acabei que eu vou aí visitar minha mami, e dentro desse processo, mês de maio, estaremos programando aí semanalmente encontros fechados para despertar da consciência, como foi no mês passado, assim, que foi super sucesso, onde a gente fez um encontrão, onde a gente trouxe uma visão de mudança muito legal e os feedbacks foram bons, então eu convido vocês. Quem não está no grupo Sementes da Consciência, que acompanha esse trabalho, vem. Temos também parceria com o Espaço Amor que Cura com Amor, também o grupo do Espaço, né? Que traz aí diversas ferramentas, diversas técnicas, tanto online como também presencial, lá em Ribeirão Pires, que, por sinal, dia 25 teve aí um evento maravilhoso, onde teve até casamento sistêmico. Então, gente, não é desculpa para não se conhecer, não é desculpa para dizer, não consigo, não quero. Pronto, então pega a tua maior desculpa e vem. Quer seja através de uma constelação para observar o que está ali por trás disso, quer seja para um processo. E lembrando, 14, 15, 16, os Rondeles vão estar aqui na Bahia, né? Para quem não conhece os Rondeles, é um casal maravilhoso que traz expansão da consciência, trabalha com expansão da consciência, e eles vão estar com um curso, né? Tem diversos cursos, mas o que eu estou ali colada já é 3 dias de corpos. Então, eu vou levar o meu corpinho para receber processos durante 3 dias, e, lógico, eu não tenho dúvida do quanto isso vai expandir para mim, e, lógico, vai trazer vocês dentro de um processo de expansão. Então, hoje, eu ultrapassei todos os botõezinhos do dedinho de prosa. Por quê? Porque o dedinho de prosa é aquela proposta de uma conversa rápida e prática, e hoje demorou um pouco mais, mas eu acredito que foi algo que trouxe aí a agregar todo mundo. Próxima terça, com fé em Deus, teremos dedinho de prosa também, a menos que eu tenha problema com a internet. Por quê? Porque eu estarei na casa da Mames, mas vamos fazer dedinho de prosa sim, e eu convido você para estar junto comigo. Se essa live foi importante para você, não esquece, deixa de ser miserável, dá seu like, encaminha para as outras pessoas, isso pode sim ser contribuição, ser tomada de consciência na cabeça das outras pessoas também. Beijo, linda Elô, cheiro, tchau, tchau!